Vamos juntos neste final de semana. Bom dia, torcedor. Bom dia, torcedora. Destacando o Galo, repórter Cláudio Rezende. Com vaga aberta no meio campo. Galo viaja tarde para o Rio de Janeiro. E objetivo, encerrar jejum de mais de 2 meses. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Amanhã o Atlético tem um desafio contra o Vasco. Mas antes de tudo isso, eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência neste final de semana, desejando a todos um ótimo, um excelente sábado, que você possa descansar, curtir com a sua família, recuperar as energias e o meu abraço especial para a galera que também está trabalhando, né, neste final de semana, assim como Nath Fiuza, a turma do plantão. Vamos todos juntos. Muito obrigada pela companhia. Domingão, 4 da tarde, teremos o Galo em campo, hein? Última rodada desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, duelo contra o Vasco lá em São Januário. Técnico Eduardo Domingues vai ter que mexer no time, já que terá desfalques aí no setor ofensivo, na defesa, no meio-campo, uma equipe bastante modificada. Não é isso, repórter Cláudio Rezende? O Galo quer voltar a vencer como visitante. Não é isso, Rezendão? Bom dia. Bom dia, você também. Ótimo sábado a todos. O Galo com as malas prontas. Rio de Janeiro é a parada deste domingo contra o Vasco da Gama. A última partida antes do recesso que vamos ter aí, Copa do Mundo. Jogadores inclusive terão um período de férias. E para esse jogo contra o Vasco, o Galo tenta encerrar um jejum que dura desde o início de abril, de não vencer fora de Belo Horizonte, em todas as competições. No Brasileirão mesmo foi só uma vez que isso aconteceu, 4-0 do Galo sobre a Chape em Santa Catarina. Para esse jogo contra o Vasco, o Atlético vai reencontrar o árbitro Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. O Daronco, desde aquela polêmica no final do ano de 2022 com o Hulk, ele nunca mais apitou o jogo do Atlético. Já se vão quase 4 anos. O Hulk agora deixou o Galo. Daronco foi escalado para apitar esse duelo de amanhã, 4 da tarde em São Januário, contra o Vasco da Gama. Mudanças à vista, tem vaga aberta no meio campo, com as ausências do Alan Franco e também do Alan Minda, que vem armando o time ali junto com o Bernard. O técnico Barba Domingues pode fazer opção pelo Alexander, pelo Tomás Pérez ou pelo Cissé. A tendência é de que o Vitor Hugo jogue ao lado do Bernard na armação e lá na frente o Coelho e o Cassierra. Na defesa também mudanças certas no Galo para amanhã. O Juan está suspenso, terceiro cartão amarelo, e o Júnior Alonso servindo o Paraguai já na Copa do Mundo. Tendência para Lianco e Vitor Hugo entre os titulares. O Galo que conheceu o seu chaveamento até a decisão na Copa Sul-Americana. O objetivo é chegar lá em Barranquilha no final do mês de novembro, na final única, mas vai ter que aguardar o duelo do play-off entre Sporting Cristal do Peru e Bragantino. Pode ter um confronto aí brasileiro, caso o time paulista avance nesse confronto. O Galo que tem agora esse jogo contra o Vasco e depois parada para a Copa do Mundo. É um período aí para primeiro recarregar baterias. O Atlético ainda não oficializou, mas vai ter no mínimo 15 dias de férias, podendo ter 3 semanas. E aí o Atlético, depois disso, ainda tem tempo, né, para um mês de intertemporada antes da volta aí do Campeonato Brasileiro e também das demais competições. Mas fica uma expectativa no Galo, porque já teve a saída do Júnior Alonso e podem outros jogadores deixarem também o Atlético. De qualquer forma, as chegadas. Para quais posições? O próprio Barba Domingues disse que a princípio ele pretende contar com reforços em todos os setores. O Júnior Alonso saiu, então um zagueiro o Atlético deve buscar. No meio campo a gente vem falando aí que já há algum tempo o Atlético, o Galo tenta, né, diretoria, o Fred. O Fred é um jogador que foi formado no Galo, jogador de Copa do Mundo, tá lá no futebol turco há alguns anos. E no ataque também, né, teve as saídas do Hulk e do Júnior Santos que não tiveram reposições. Então o Galo tem hoje carência no ataque. Falando em equilíbrio, o que ele busca nesse time do Galo, o Cirilo falou, foi bem claro, né? Para ele, reforço é para chegar e agregar. É jogador para chegar e jogar, aumentar o nível do time. O que precisa, Marques, o Atlético atacar nessa janela de transferência?
Eu acho que o Atlético precisa melhorar em todos os setores, ô Cirilo. Sobretudo na parte ofensiva. Eu sinto muita falta de atletas decisivos, entendeu? Que chamem a responsabilidade num jogo complicado, batam a bola no peito e carrega esse time, entendeu? Eu sinto muita falta hoje nesse Atlético, deste atleta. E no meio de campo também, sabe, eu vejo um time do Atlético muito morno em alguns momentos, né? Esse é um setor do campo que nem sempre você vai ter a bola nos pés. E quando você não a tem, você tem que fazer uma força-tarefa para recuperá-la. Sabe aquele negócio que a gente escuta muito na bola, ô Fabrício, do perde e pressiona? Sim. Eu só perco, mas eu não pressiono. Eu sou muito faceiro nessa hora, entendeu? Quantos contra-ataques o Atlético tomou nesse primeiro semestre, sem essa atitude dos jogadores desse setor, sabe, para roubar a bola, para fazer uma faltinha. Eu falei muito disso aqui no primeiro semestre, cara. A faltinha técnica, quanto eu cobrei desses caras, entendeu? Eu acho que o Atlético precisa desse tipo de jogador no seu elenco. E atletas que cheguem para jogar, assim, trazer só mais um, ou mais dois, ou mais três para compor elenco, não. Atletas diferentes, decisivos, para o Atlético subir de patamar no segundo semestre, Cirilo. E domingão à tarde, Rezende, o Galo em campo contra o Vasco da Gama. O Galo tem esse jogo e não vence, e na verdade venceu uma vez só. Fora de casa, com visitante, foram duas. Uma no Mineirão contra o Cruzeiro, clássico, e fora de BH, o duelo contra a Chapecoense. E o Vasco da Gama, esse jogo, Cirilo, inclusive com a presença boa da torcida lá, né? Eles esgotaram os ingressos, o Vasco que teve aí um jogo de protesto no meio de semana do seu torcedor na Copa Sul-Americana, mas de qualquer forma é um confronto direto pro Atlético, para terminar bem. É isso que o Barba quer, voltar a vencer fora de casa, terminar bem essa primeira parte aí do Campeonato Brasileiro, sem sustos, né, Cirilo? O Galo no Brasileirão, a princípio, não quer susto na parte de baixo. Depois pensa, depois da janela, aí sim, em chegar lá em cima e tentar uma vaga em G4, dia 5. O Atlético já sabe que vai jogar nas semanas dos dias 12 e 19 de agosto e decide em casa, independentemente do adversário que vier o playoff. Ou vai ser o Bragantino, um adversário local, né, brasileiro, ou vai ser o Sporting Cristal do Peru. Esses dois times vão se enfrentar, jogos de ida e volta, e aí quem avançar pega o Galo nas oitavas de final. Sabemos também o chaveamento até a grande final. O objetivo de todos da Sul-Americana é chegar em Barranquilha, na Colômbia, no final do mês de novembro. Final única, esse ano em Barranquilha, na Colômbia. Do mesmo lado da chave, o Galo tem o Santos, que pode ser o adversário nas quartas de final, e tem o Botafogo, que pode ser adversário numa semifinal. O Galo sabe, por exemplo, Cirilo, que não vai enfrentar até a decisão nem River Plate, nem Boca Juniors, São Paulo e Grêmio. Todos esses times, são times inclusive campeões de Libertadores, estão do outro lado do chaveamento. Mas o Galo tem aí essa possibilidade, vindo o Bragantino ou o Sporting Cristal, Cirilo joga em casa para decidir pelo menos as oitavas de final. Aí depois, dependendo do adversário, quem tiver a melhor campanha, se por exemplo vier o Santos, o Galo joga a segunda em casa. Lá na frente, contra o Botafogo, teve uma campanha melhor, o Galo decide fora. Como é que você encarou o sorteio da Sula, Simões? Ô Cirilo, a gente não sabe o que vai acontecer com o Botafogo, né? Nessa parada da Copa. Sim. Já perdeu o Barbosa, já perdeu o Danilo, e tem muita especulação sobre Vitinho, sobre os principais jogadores, Alex Telles, sobre os principais jogadores. Então, a gente não sabe qual será o Botafogo da segunda metade, até porque já tá na mira do fair play financeiro da CBF, né? É o primeiro clube aí... Na mira mesmo, né? Isso, na mira mesmo. Então, se bobear, dependendo do que acontecer, tá? A gente vai ter que ter o jogo ainda, Sport Cristal e Bragantino, mas eu acho que o Bragantino é favorito e talvez o Bragantino possa vir a ser o adversário mais complicado pro Galo. Eu acho que o Galo deu sorte, tá? O lado do chaveamento dele é bem mais tranquilo que o outro. O outro lá pode ter, tem o Olímpia, pode ter Vasco, tem River, tem Boca, tem São Paulo, tem Grêmio, quer dizer, o lado do Galo, de certa forma, ficou o mais tranquilo, né? E Galo que pode ter até o Lanús pela frente no caminho, né? Numa semifinal, né? Pode. Porque o Lanús caiu ali no cruzamento do Botafogo. É o cruzamento do Botafogo. Então, mas de toda forma, eu acho que se a gente fizer uma comparação das duas chaves, eu acho que o Galo caiu numa chave que tudo, assim, teoricamente é mais tranquila. Mas como se trata de Copa, de mata-mata, nada dá pra poder você fazer uma previsão.
Bastante difícil fazer qualquer tipo de previsão, né, Cláudio? Exatamente. Tem janela aí, né? E a expectativa, por exemplo, do lado do Atlético é que haja chegada de reforço. Então o Atlético pode chegar mais fortalecido aí para esses duelos, ou contra o Bragantino ou contra a equipe do Sport Cristal. E a gente falava ontem, né, Cirilo, que o jogo do Galo com o Bragantino no Campeonato Brasileiro, que seria antes desse possível duelo, vai ter que ser adiado, porque o Bragantino estará disputando aí contra o Sporting Cristal o playoff. Então, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no final de julho, esse jogo será adiado. Mas até lá tem muita coisa para acontecer e a expectativa é de que o Galo consiga de novo, né, Cirilo, trilhar um caminho importante aí nessa Copa Sul-Americana. Mais Atlético, Cláudio Rezende. E agora é reta final de preparação, Cirilo. Amanhã o time já treina pela manhã e viaja à tarde rumo ao Rio de Janeiro. O Atlético vai viajar num voo fretado neste sábado às 5 da tarde, saindo de Confins, com chegada prevista ali depois de 6 horas no Rio de Janeiro, no Galeão. O time vai ficar hospedado no Windsor Leme. E aí, Cirilo, para esse jogo contra o Vasco, o Galo não vence fora de casa, mesmo como visitante no Campeonato Brasileiro, venceu o Cruzeiro, mas fora de BH, a última vitória foi no início de abril, então tem esse jejum aí para quebrar contra o Vasco nessa partida do fim de semana, domingo, 4 da tarde. Ele não vai ter o Franco e não vai ter o Minda. O Minda vinha armando o time ali junto com o Bernard, né? E aí ele vai avançar muito possivelmente o Vitor Hugo para fazer essa função, assim como foi contra o Corinthians. Então o Vitor Hugo arma junto com o Bernard, Coelho e Cassier no ataque e uma vaga no meio. Quem vai jogar ao lado do Maicon? Pode ser o Alexander, pode ser o Cissé, pode ser até o Tomás Pérez, que está bem esquecido aí nos últimos tempos, né, com o técnico do Atlético, Barba Domingues. E na defesa, tem muita gente que vai torcer o nariz, Cirilo, mas a tendência é para Lianco e Vitor Hugo, tá? Porque o Ivan Romano não vinha ficando nem no banco. O Romano tá sendo nem relacionado, né? E o Vitor Hugo, para o técnico Barba Domingues, é o jogador do lado esquerdo, assim como o Alonso, né? Canhoto. Sim. Então, ele vai substituir o Alonso. E do outro lado, sem o Juan, que tá suspenso, joga o Lianco. O Ivan Romano deve voltar a ser relacionado, assim como os garotos, né? O Vitão e o Izep, que não jogaram hoje no time sub-20 e estão treinando no principal do Galo, para esse jogo. Lianco e Vitor Hugo, fim de semana mesmo, Alexandre Simões, você faria alguma coisa diferente? Mas não tem muito o que fazer, né? Porque sem o Alonso e sem o Juan... Tem muita gente que é o Roman, mas o Roman... tá ficando muito fora. O indicativo do treinador é de que o Roman não vai jogar. Só tá se for uma grande surpresa. Tá ficando fora até do banco, né? Exatamente. O Juan que não precisava ter tomado aqui cartão, né? Não precisava. O cartão dele foi meio desnecessário. Um bobo, mas, né? de toda forma, vamos ver, né? Vai ter que ser. Mas eles não jogam um tempinho, né? Principalmente, o Vitor Hugo entrou, já tem os últimos 2 jogos ou 3 jogos, foi essa formação com o Natanael, né? E o Natanael é um zagueiro. Ele aparece muito na frente, mas ele é um zagueiro. E tá indo até bem. Tá. Eu acho que até tá evoluindo bem. Vamos ver. É o Lianco não enfeitar, né? E o Vitor Hugo tentar jogar simples também para poder minimizar a chance de erro, né? Fala massa, finalizando mais um vídeo do canal. Muito obrigado a você que curtiu o vídeo aí, assistiu até aqui. Antes de você sair, eu peço aí o like de vocês antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal, tá bom? E vou deixando aí o meu convite para quem tá chegando agora, não conhece o canal, tá? Fique muito à vontade, seja bem-vindo. Deixa o meu convite aí para você estar se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nada. E a gente pede o like de vocês, tá? Que ajuda demais aí o canal, tá bom? Fique à vontade para estar olhando aí os vídeos anteriores, para vocês estarem vendo que esse canal só tem notícia do Galo, tá bom? Aqui tem notícia todos os dias, de domingo a domingo para vocês, então fique à vontade para estar olhando aí. Talvez até vocês encontrem notícias que ainda não assistiu e está aí se atualizando no canal, tá bom? Fique à vontade para estar deixando a sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá? Sobre todos os confrontos aí que o Galo vai pegar pela frente. Os Rezende veio aí destacando uns desfalques aí no meio de campo, mas tem as opções que o Barba pode ter para estar acertando aí essas falhas aí no meio de campo. Com o Alexander, por exemplo, é uma opção. E a base, sem falar que também vai usar a base aí, né? Talvez usem a base, então, contra o Vasco. Então, o que vocês acham em relação a isso? Deixa aí seu comentário. Eu tô pedindo isso porque a participação de vocês são muito importantes pro canal, tá? Então, fique à vontade. Esse canal foi criado para atender toda a massa atleticana. Peço a vocês também, quem puder, tá compartilhando o vídeo do canal com os amigos, que também curte aí o Galo. É de grande ajuda para estar aí aumentando os inscritos aqui no canal e o canal crescer cada vez mais, tá bom? O YouTube vai entender que vocês estão curtindo aí o conteúdo e vai entregar para mais pessoas que curtem o Galo
e fazendo desse canal maior a cada dia, tá bom? Conto com vocês. Muito obrigado mais uma vez pela preferência que vocês estão aqui no canal e esperamos que vocês permaneçam aí com a gente aí se inscrevendo, tá bom? Só não esquece de verificar a subscrição, o sininho de notificação, tá? Se tá ativado, pra tu não perder nada. E é isso, tá bom? Um forte abraço para quem fica. Ficaremos atentos às notícias, qualquer novidade nós voltamos aqui e atualizaremos vocês, tá bom? Um forte abraço, massa, tamo junto. Valeu!